Aleluia. Glória a Deus. Graça e a paz, querido. Amém? Pode tomar seu assento, fique bem à vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou feliz demais nessa noite de te ver aqui nesse lugar. Saber que você rompeu o frio, né? O desânimo. Com esse friozinho dá vontade de ficar em casa, no sofá. Mas você veio a esse lugar. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus por você também que está aí no seu lar, que não veio, mas você está aí conosco através dos links aí da rede social, né, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Eu já te convido, juntamente com a igreja, a abrir a Bíblia, o livro de 2 Crônicas. É a palavra que nós vamos meditar nessa noite. 16 anos, eu estava refletindo nessa tarde. Foi o ano da minha conversão, foi o ano da reestruturação dessa igreja. Eu me converti em outubro, né? Então, eu estava meditando acerca da minha trajetória, né, de cristão e fazendo um paralelo ao que a Quinta Igreja representa para mim hoje, para a minha vida, para a minha família, né? Então, eu estou feliz demais de poder fazer parte, né, dessa família, fazer parte dessa igreja, e juntos podermos estar aqui hoje, mais um dia de celebração, né, de adoração, salmodiando ao Senhor, por mais um ano que o Senhor permitiu que essa casa pudesse prosperar na presença dEle, o reino pudesse crescer a cada dia mais nesse lugar. Amém? Está feliz de estar aqui? Maravilha do céu. Capítulo de número 20 de 2 Crônicas, no versículo de número 2, nós vamos falar um pouquinho da vida do rei Josafá. 2 Crônicas, ela fala da história dos reis. Então, eu quero pegar a vida do rei Josafá para a gente meditar um pouquinho essa noite. Eu creio que Deus vai falar comigo. Você consegue fazer essa mesma oração para você aí? Dizer assim, eu creio que Deus vai falar comigo? Você consegue crer dessa forma? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 2 do capítulo 20. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum a todo Judá. Você pode curvar a tua cabeça uma vez, mais um pouquinho? Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos que estão no templo. Obrigado por aqueles que estão no seu lar, nos assistindo nesse momento ao vivo ou, como já foi dito, num outro momento à frente, através dos links, não importa. Obrigado pela vida desses irmãos que se propuseram a ouvir a Tua palavra. Eu te peço que nessa hora, Senhor, só traz o nosso entendimento, cativa esse lugar, traz a mente que está vagando nos problemas, nas dificuldades lá fora, traz ela cativa a esse momento de busca, esse momento de adoração ao Senhor, mas um momento de ouvir o Senhor falar. Então, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha sobre a nossa vida agora, nesse lugar, e cumpra o objetivo pela qual ela está sendo enviada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Chega um momento da vida da gente, que a gente se depara com o momento de tomar uma decisão. E às vezes são decisões grandes ou decisões pequenas, mas são decisões que podem mudar o curso e a direção da nossa vida e da nossa história. Quantas vezes nós somos confrontados com um momento de problema ou um momento de crise, mas um momento que gera temor ao nosso coração. O rei Josafá, ele estava nessa situação. O rei Josafá, ele ouviu da boca de outras pessoas que estava acontecendo uma união de povos, de guerreiros, de reis, que estavam vindo contra ele para poder derrubá-lo do poder e tomar as suas terras. E interessante que quando ele ouve a notícia de que eles estavam vindo contra ele, na mesma hora no coração dele ele temeu. Ele ficou temeroso, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem que tinha um grande exército ao seu comando, ele temeu. Por quê? Porque ele estava diante de uma grande
crise, de um grande problema, de uma grande decisão. E mesmo tendo um grande exército, ele temeu o fato de não conseguir dar conta da circunstância e perder uma guerra e ser humilhado e ter o seu povo humilhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendo que quando a gente acha que tem algo, a gente acaba entendendo no final que a gente não tem. Explica isso, irmão. Explico e vou exemplificar para você. Vamos pregar um exemplo do nosso polo de Friburgo, que é o polo da moda íntima. Então imagina uma pessoa que é confeccionista, tem a sua confecção, tem o seu crédito, tem o seu nome, ele vai numa loja para comprar matéria-prima para construir calcinha, cueca, não sei, para revender. Então ele sabe que ele está no controle, ele diz assim, eu tenho o crédito, eu tenho o que eu preciso para poder comprar. Então eu vou lá na loja, né, e vou comprar. Aí vem a pandemia. Todas as lojas de artigo, de matéria-prima para confecção, só estavam vendendo à vista. Ninguém estava vendendo a crédito. Aí aquela pessoa que achava que tinha a forma de resolver a solução do seu sustento, se depara em crise, um problema, uma situação que não, no momento ele não achava a solução. Então ele achava que tinha e na verdade ele não tinha. Aí vamos pensar diferente, agora vamos pensar nesse empresário que naquele momento ele tinha alguma reserva de dinheiro, ele disse, não, então já que não está vendendo a crédito, eu tenho uma reserva de dinheiro e eu vou conseguir comprar. Ou eu tenho um cartão de crédito com limite muito bom, igual o do Leal, e eu vou comprar no meu cartão de crédito, depois eu me viro para pagar. Aí a pessoa vai lá, compra o material, compra a sua matéria-prima, leva para casa e chega em casa e ele diz assim, eu tenho tudo que eu preciso para confeccionar. A minha empresa é uma empresa familiar, quem costura sou eu, minha esposa, os meus filhos, até a sogra eu botei para costurar. Então, está tudo resolvido, no momento de crise eu tenho tudo, o maquinário está lá, chegou a matéria-prima, agora eu vou confeccionar. Faço tudo o que eu preciso, monto a peça, embalo, preparo, agora é a hora de eu vender. E eu tenho a solução na mão, porque eu tenho no meu celular uma lista de pessoas que já compram comigo, pessoas que estão acostumadas com o meu produto. E eu pego e ligo para essas pessoas e o que eu recebo de volta é não preciso agora, no momento de crise eu não vou comprar. Então o que eu achava que eu tinha, eu já não tenho mais. Entrei num outro momento de crise, porque o entendimento era esse do rei. Eu tenho um dos maiores exércitos, mas eu tenho o entendimento de que nem tudo que está nas minhas mãos é meu. Eu dependo de algo maior, porque aquele que é dependente do Senhor, ele entende que ele precisa de algo maior. Muito mais do que você tem nas mãos, é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Esse foi o entendimento do rei. Aí você se depara num momento de crise, uma situação complicada, e a frase que vem na mente é: o que fazer no momento que eu não sei o que fazer? É o título da nossa mensagem de hoje. O que fazer quando eu não sei o que fazer? O rei Josafá estava numa situação que ele olhou e falou assim, e agora? Quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado. É o Todo-Poderoso, que detém todo o poder sobre as tuas mãos. Sobre os ombros dele está toda e qualquer resposta para mim e para a sua situação. O rei começou a clamar, reunir o povo. Ele falou assim, eu preciso fazer algo maior do que colocar o meu exército na rua. Eu preciso fazer algo maior do que simplesmente colocar armas nas mãos dos meus soldados e mandar eles irem para a guerra. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos colocar numa situação, aleluia, onde o desespero bate no meio da crise, nós estarmos focados e entender que precisamos convidar um para fazer parte disso tudo. Aleluia. Aquele que está de braços abertos. Aleluia. Aquele que está disposto a nos chamar e dizer assim, vem sentar comigo, vamos juntos procurar uma resolução, vamos procurar uma situação para que isso tudo que nós estamos vivendo, oh aleluia. Isaías no capítulo 1 ele fala sobre uma visão que Isaías teve. Uma visão de que o povo de Judá, um povo rebelde, que persistia em se manter longe dos ensinamentos de Deus,
Um povo que achava que simplesmente o que eles tinham nas mãos era a solução dos seus problemas. Então Isaías teve essa visão daquele povo que, ao invés de buscar uma correção, pastor Alberto, se corrigir e se alinhar de acordo com os ensinamentos de Deus, o que eles faziam? Eles viviam uma religião simplesmente maquiada e superficial para mostrar para as pessoas que eles eram um povo de Deus, quando na verdade o coração deles era voltado para o mal, era voltado para o erro. Oh, Jesus da glória! Quantas vezes, meu irmão, nós estamos querendo viver de aparência, viver para o que as pessoas podem ver. Ontem nós estivemos ali na Ponte da Saudade, junto ao presbítero Walter, nós falamos acerca de Naamã, que era chefe, né, do exército do rei da Síria, mas o camarada era leproso, ele vivia escondido debaixo de uma armadura. Ele continuava no meio do exército, no meio do povo, mesmo sendo leproso. Por quê? Porque ele vestia uma armadura. E ele só começou a ver a solução da vida dele, as coisas acontecerem, no momento que ele tirou a armadura e reconheceu que ele precisava melhorar, que ele precisava de ajuda, que ele precisava de alguém para direcionar a vida dele. E nós temos um Deus, que Isaías diz no capítulo 1, que ele diz assim: vem sentar comigo. Aleluia. Eu sei que está tudo complicado, foi isso que Deus diz para o povo de Judá. Eu sei que vocês estão com a vida tudo complicado, não está alinhado com o que é. Vocês estão vivendo um momento de crise, mas deixa eu falar uma coisa para você. Senta aqui comigo, deixa eu te ajudar, aleluia. Deixa eu te ajudar a refletir acerca desse problema. O Senhor está nos convidando, meu irmão. O Senhor está nos convidando, meu irmão, a cada dia, para a gente ter um relacionamento com Ele. A nossa dívida, o nosso problema, a nossa situação, a nossa dúvida, não é o problema em si. O problema em si é o dilema que cria na nossa vida. O problema é o dilema que nos paralisa, porque a gente passa a não conseguir ver resposta, não ver solução, e a quem a gente joga a culpa. Para quem que a gente transfere? Na maioria das vezes a gente diz assim: Deus, por que tu me abandonou? Por que tu não me responde? Por que você não alinha a minha história? Ei, Diácono Joel falou aqui, que quanto tempo ele começou a viver dessa forma. Me permita falar isso, meu irmão. Quantas vezes ele falou que não conseguia ver a mão de Deus agindo, mas quando ele começou a abrir mão do que ele achava importante, começou a buscar o que era importante para Deus, as coisas começaram a acontecer. Quando a gente começa a olhar a situação que estamos vivendo e começamos a dizer: Deus, que a minha vida venha ser por um propósito muito maior do que o meu, mas venha ser para o seu, oh, aleluia, que eu comece a ver a palavra se cumprir na minha vida. É assim que deve ser a nossa oração, dizendo: Senhor, eu vou buscar as coisas do reino primeiro, eu vou buscar a tua justiça primeiro, eu quero buscar as coisas que vêm do céu, como a minha palavra diz, para as demais coisas serem acrescentadas. Só que às vezes não entende, e a situação aperta, e a gente só se questiona: e agora? O que fazer nesse momento que eu não sei o que fazer? A gente busca de todas as outras formas. No ano de 2015, eu me ingressei como membro dessa igreja. Só que em 2014 eu passei um dilema muito grande na minha vida. Eu quero contar isso rapidinho para você, só para você entender como que funciona o momento em que você olha para a situação e diz assim: eu não sei o que fazer. Foi o que eu passei em 2014. Em 2014 eu estava num outro ministério, Assembleia de Deus também, Ministério Adejac, lá no Califórnia, dirigido pelo pastor Anderson. Ali eu me converti, ali eu fui consagrado diácono, eu fui ao presbitério. Naquele lugar eu assumi ministérios, naquele lugar eu era reconhecido como um homem de Deus, naquele lugar eu tinha a amizade das pessoas, naquele lugar eu era amado e amava a todos. Então era um lugar de zona de conforto, onde para mim eu nunca mais ia sair. Mas só que em 2014 surgiu uma crise, uma situação dentro da minha casa, espiritual, e eu questionei a Deus: Deus, e agora? O que fazer nesse momento que eu não sei o que fazer?
E eu fiz o que Josafá fez diante do exército. Eu comecei a buscar a presença do Senhor, jejuar e orar, e dizer para Ele: Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor. Porque eu continuava indo aos cultos, eu tinha alegria de ir aos cultos, mas o Senhor já estava mexendo dentro da minha casa, estava mexendo na minha família. A minha esposa já não estava conseguindo se sentir bem, os meus filhos já não estavam conseguindo se sentir bem, e isso já trazia sobre a minha vida algo que também eu não estava começando a me sentir bem, mas eu dizia: Senhor, eu preciso estar na sua direção, eu preciso estar de acordo com o que o Senhor tem para mim. Eu comecei a orar e buscar e jejuar. Mas só que eu fiz isso em secreto. Eu não falei isso para minha esposa, porque isso estava me incomodando a mim. E eu, como homem de Deus, eu falei: eu vou assumir essa responsabilidade dentro da minha casa como sacerdote, eu vou botar isso diante do Senhor, e vou orar e vou buscar. E comecei a orar e jejuar em relação a isso. Só que tem momentos, queridos, que a gente está vivendo crise, que a gente está vivendo problema, e a gente imagina que Deus já não nos ama mais como antes. A gente, quando se converte, a gente começa a receber da parte do Senhor o que muitas pessoas dizem: é o momento do primeiro amor, é o momento que tudo que você pedir, Deus vai mandar. Ei, você começa a viver maravilhas, coisas, por quê? Não é por causa do primeiro amor, é porque a sua entrega é muito maior do que você está fazendo hoje. Porque você estava apaixonado naquele início, depois você passa a amar, e você começa a segurar. Quem é casado sabe, entende o que eu estou falando. Porque é dessa forma também. Quando você está namorando, você quer todo dia estar junto, toda hora. Depois que casa, você está tão junto que você passa a se acostumar, e com isso é perigoso. Porque com o tempo muitos casamentos caem por causa disso. Porque você se acostuma e começa a não fazer o que você fazia. E com Deus é a mesma coisa. E a gente começa a olhar e imaginar que Deus não quer o nosso bem. Deus não quer. Deus, acho que Ele não quer mais, pastor. Acho que Deus não está mais interessado com a minha vida. Deus não está mais preocupado com isso. A gente começa a olhar dessa forma. Deixa eu ler para você o que Jeremias diz no capítulo 29, no versículo 11. Para você que acha, para você que está em casa e acha que Deus não se importa com você, para você que está aqui e acha que Deus não se importa mais com você, olha o que Jeremias diz aqui no capítulo 29. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. E ele não para aqui, presbítero Sérgio. Se ele parasse aqui só, já estava bom. Mas ele diz assim: os planos que eu tenho são planos de bem, não de mal. E ele não para por aqui, ele põe uma vírgula para a gente respirar, mas ele continua dizendo assim: para dar o futuro no qual você anseia. Oh, aleluia! Ei, aquilo que você tem projetado no teu coração, se está ligado no trono de Deus, Deus tem prazer em realizar. Deus tem prazer na tua vida. Deus tem prazer de te honrar. Deus tem prazer de te tirar da situação de crise que você está. Deus tem o prazer de te levantar. Aleluia! É o prazer dele, é o plano que ele já tem para mim e para a tua vida desde antes da fundação do mundo. Antes de mundo ser mundo, Deus já tinha preparado o melhor para você, creia nisso. Por mais que Satanás possa querer colocar na tua cabeça, possa falar no teu ouvido, dizendo assim: ei, larga tudo, abandona tudo, porque Deus não está nem aí para você. Mentira de Satanás, porque Deus tem pensamentos de bem, pensamentos de prosperidade, pensamentos que vão elevar a tua vida, aleluia. Você consegue crer nisso? Você consegue acreditar nisso? Jesus te ama, meu irmão. Deus te ama. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Ele te ama tanto, querido, que o nome dele é solução para os seus problemas hoje, aleluia. É solução para os seus problemas, é solução para aquilo que você precisa. Só que uma situação contrária, irmã Néia, tira a nossa paz. Quando a gente se depara diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer, pastor Dinei, tira a nossa paz. Eu imagino que isso deve ter passado no teu coração há 16 anos atrás, quando você estava numa situação adversa, sem paz no coração, porque você estava diante de uma situação nova, uma situação não esperada, aleluia. E tem momentos que a gente acaba tomando decisão precipitada. Mas eu louvo a Deus que tu fez como Josafá. Reunir um grupo para orar e interceder. E é por isso que hoje nós estamos nesse lugar. Porque houve oração, houve jejum, houve propósito, aleluia. Eu também estou aqui por causa disso. Porque eu orei, eu busquei, eu jejuei.
E eu falei, Senhor, move o que o Senhor quiser na minha vida. Meu irmão, eu cheguei ao ponto de, na minha oração, dizer para o Senhor assim, eu abro mão de todo o meu ministério, mas eu não abro mão da salvação da minha família. Eu volto a sentar no banco da igreja. Eu abro mão de tudo que o Senhor me deu, mas eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha salvação, da salvação da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Meu irmão, foram 6 meses de oração, de junho a dezembro. Mais de 6 gabinetes pastorais para aconselhamento. Porque o momento difícil, querido, o momento complicado, a gente precisa se aconselhar com quem é mais sábio. Não porque, é a pessoa, não. Porque tem gente que já viveu o que você está vivendo. Tem gente que já passou pelo que você passou e às vezes você está sofrendo calado, porque não está tendo humildade suficiente para buscar uma pessoa que tenha algum conhecimento para te ajudar nessa situação. O rei Josafá reuniu o povo, ele poderia mandar, dizer assim, é assim e acabou. Não, ele reuniu a congregação, o povo de Judá e Jerusalém, todos, e disse assim, galera, vamos orar e jejuar todo mundo junto. A gente precisa um do outro, não só porque eu tenho o poder na mão, que eu vou decidir, não. Nós vamos fazer juntos, sabe por quê? Porque Deus é o Deus do povo dele. Não é Deus de A, B ou C. Não é o Deus do pastor, do presbítero, do irmão. Porque usa o irmão porque o irmão está se colocando na brecha. Mas ele é o mesmo Deus que age na tua vida, age na tua história, que muda a sua trajetória, aleluia. Às vezes a gente começa a questionar Deus. Josafá questionou também. Do versículo 6 ao versículo 12, ele levantou o questionamento de quem era Deus. Eu fiz isso na minha vida e por isso que Deus trouxe ao entendimento qual foi o tipo de questionamento que ele fez. O questionamento que Josafá fez não era perguntando quem era Deus e aonde que ele estava, não. O que Josafá estava fazendo era tendo um entendimento de que o que estava movendo a vida dele não eram as respostas vindo de Deus, mas as perguntas que eles estavam fazendo sobre ele mesmo. Porque quando você começa a questionar o Deus que agiu no passado, o Deus que fez maravilhas, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, e você começa a dizer assim, Deus, aonde estás tu, que foi o Deus que atravessou o povo, o deserto durante 40 anos, sem que uma muda de roupa se rompesse. Você está trazendo ao teu coração aquilo que te traz esperança. Não é questionando Deus quem é Ele, não. Você está questionando a você mesmo e dizendo assim, ei, existe esse Deus, então onde que está esse Deus na minha vida? Por que eu me esqueci dele? Quando na verdade o que eu preciso é relembrar os feitos que ele fez, aonde ele levou e aonde que ele vai me levar. Ei, o que move a tua vida, a tua fé, não são as respostas, mas são as perguntas que você faz para você mesmo. É o ângulo que você olha a situação que você está vivendo e começa a dizer, ei, cadê aquele Deus que quando eu estava lá, num charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha? Aquele Deus que quando ninguém dava nada pela minha vida, hoje 16 anos depois, me colocou sobre o púlpito dessa igreja, trazendo a palavra dele que é verdadeira aos seus ouvidos e trazendo esperança para você que estava com a esperança perdida. De repente você está aí na tua casa, estava com a tua esperança perdida, mas hoje eu estou trazendo para você a palavra viva que diz assim, ainda há esperança, retorne o teu coração para Deus, porque Ele vai fazer na tua vida. É a forma que você questiona, é a forma que você alinha. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que Deus não está preocupado com o seu problema? Sabia, Rodrigão? Que isso, irmão, heresia. Como é que Deus não está preocupado com o meu problema? Deus não está preocupado com o seu problema, sabe por quê? Seu problema é nada para Deus, Ele resolve na hora. Você quer estar preocupado, sabe com o quê? Com a tua comunhão com Ele. Ele olha para a tua vida, Ele não olha o problema. Ele fala assim, agora o meu filho vai me buscar. Agora ele vai querer ter mais comunhão comigo, porque o negócio apertou. Aleluia. O negócio está meio apertado. E Deus muitas vezes Ele quer ajustar a nossa visão, Ele quer ajustar o nosso foco, Ele quer ajustar para onde nós estamos olhando. Paulo, querido, ele teve um encontro com Jesus e ficou 3 dias sem enxergar. 3 dias sem enxergar. 3 dias ele passou orando e jejuando. Por quê? Porque Deus queria mudar o foco dele.
Paulo não era um homem de coração ruim, ele só estava fazendo o negócio da forma errada, mas ele achava que era certo. Isso é o erro, a gente achar que está fazendo certo algo que é errado. Mas no coração dele não era errado, era certo. E como é que ele descobriu isso? A hora que ele teve um encontro com o Senhor. A hora que ele teve um encontro com Deus. Porque até eu aceitar Jesus como meu Salvador, 16 anos atrás, entregar a minha vida para Ele, eu achava que o que eu fazia estava certo. Mas a hora que eu tive um encontro com Ele, oh, aleluia. Paulo precisou ficar 3 dias sem enxergar, orando e jejuando, para Deus ajustar o foco dele. Quanto tempo que você vai precisar olhar para a situação e não ver a solução, porque Deus está tentando ajustar o teu foco, porque de repente o lado que você está olhando é um lado errado, você acha que está fazendo certo, quando na verdade é errado. Deus está nesse lugar, o Espírito Santo está aqui, que é para alinhar a minha vida, para alinhar a tua vida, para mudar a nossa história, ajustar o nosso foco de acordo com aquilo que Ele quer. Eu estava num ministério, como eu disse, que para mim era meu ponto de conforto, era ali e acabou. Mas Deus tinha algo novo para a minha vida. E o que a gente acha que é o ápice do negócio, de repente para Deus é só a alavanca, é só o início. De repente o que o grupo estava orando há 16 anos atrás, na sala da casa do pastor Ednei, todo mundo de joelho ali orando e buscando, imaginando que o que eu vou fazer agora, nesse novo ciclo. Ninguém imaginava que seria um trampolim para Deus alcançar mais e mais almas, alcançar a tua vida, alcançar a minha vida, alcançar os teus familiares e mover o que Ele está movendo nesse lugar. Às vezes a gente não imagina, a gente não tem ideia. De repente Deus está querendo te colocar no propósito dEle. De repente o ciclo que você está vivendo hoje, porque a nossa vida é um ciclo. São ciclos. Você tem um ciclo de gestação, nasce, ciclo da infância, cresce. São ciclos. De repente o ciclo que nós estamos vivendo hoje, que a gente acha que é uma crise, é Deus nos colocando no propósito dEle para alinhar algo maior sobre a nossa vida. Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Deus pode estar mexendo algo na tua vida que você nunca imaginou? Eu não imaginava e Deus estava mexendo. E orando e buscando, aleluia. Deus estava me direcionando para um algo maior. Em janeiro de 2015, eu pisei pela primeira vez nesse templo. E quando eu entrei para aquela porta, Deus falou assim: essa será a sua nova casa. Essa será a sua nova casa. Você não está trocando de Deus, você está trocando de casa de oração. A partir de hoje, meu propósito contigo é aqui. Eu não sei o tempo que eu vou ficar. Eu acredito que até Jesus voltar. Mas se até lá Ele mudar alguma coisa, a minha vida continua nas mãos dEle. A minha vida continua diante desse Senhor. E de repente a crise que você vive, o momento que você vive, é um momento que você precisa de uma resposta imediata. Uma ação imediata. Um socorro para agora. O tempo está passando, é agora. O cheque vai bater, e agora? O menino já está nas drogas, e agora? O esposo ou a esposa diz que vai sair de casa, e agora? Às vezes o momento é de ação imediata. Olhe para o problema. Olhe para a dificuldade. E traga à tua memória um questionamento. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria agora? Avalie, põe Ele à frente. Não sei o que fazer, irmão. Pergunta para Jesus: Jesus, se fosse você, se fosse o Senhor da minha vida agora, o que o Senhor faria? E quando a gente precisa de algo assim, ó, não é momento de fazer aquelas orações que levam o dia inteiro, pastor Ednei. Porque o problema é real, é na hora. Faça que nem Pedro. Pedro estava no meio de uma tempestade, ele e os discípulos no barco.
De repente vem Jesus e eles assustados acharam que era um fantasma. Jesus disse: ei, calma que sou eu. E Pedro naquela hora fez uma oração, querido. Eu digo para você, deixa eu falar uma coisa para você. Hein, Davi? Tem momento que a gente tem que ver muito como a gente ora. A oração de Pedro foi assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, fala para eu ir aí que eu vou. Cuidado. Se você está orando, pensa direitinho se você está disposto a seguir a resposta que Deus vai te dar. Porque Jesus disse para ele assim: vem, e agora? É fácil, irmão, a gente está sentado aqui todo mundo, está tudo tranquilo. Se eu digo para você, fala assim: levanta aí, irmão, levanta aí, Marcelo Firmino, e vem aqui. Ele vem, por quê? Porque está tudo tranquilo. Mas imagina o barco balançando, eles segurados aos mastros, à beirada do barco, e o barco chaculejando, e Jesus fala assim: vem. Aí você olha e fala assim: vou como? É água. Mas ele orou e pediu. E Jesus falou: pode ir. De repente você está orando e dizendo assim: Senhor, esse momento de desemprego, o Senhor está querendo mostrar alguma coisa? E o Senhor está dizendo assim: é a hora de você entrar na faculdade e se capacitar para o mercado de trabalho. Aí você diz assim: mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Mas o Senhor está dizendo assim: vai. Irmão, tem testemunho de pessoas que foram fazer a inscrição, imprimiu o boleto sem ter um centavo. E Deus levantou uma pessoa e disse para ela: Deus mandou vir aqui te dar um dinheiro para pagar um boleto. E a pessoa fez a faculdade e terminou, sem ter condição nenhuma de fazer. Mas porque ela fez uma oração e Deus falou assim: vai. E Pedro foi. E ele pisou. E ele começou a caminhar. Só que ele começou a afundar também. Porque a gente é fraco. A gente é carne, tem hora que é difícil. Na hora que a gente sai do culto, relampejando, cuspindo fogo, um negócio fora do normal. Chega lá na vida real, a gente afunda. Pedro precisava de um socorro imediato. E ele não fez uma oração duradoura, ele disse assim: Senhor, me socorre! E a palavra diz que o Senhor Jesus o pegou pelas mãos e o levou de volta em segurança para o barco. Mas o interessante disso tudo, meu irmão, sabe o que é? É que se ele não tivesse vivido a adversidade, ele não teria vivido o milagre. Se ele não tivesse passado por um momento de crise, ele não teria tido um testemunho acerca do que Deus fez na vida dele, através da pessoa de Jesus Cristo. De repente o que eu estou passando, o que você está passando, é simplesmente uma forma do nome do Senhor ser exaltado na terra. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que nós precisamos colocar na mão dele. Mas deixa eu falar uma coisa para você rapidinho, que meu tempo está acabando. Só que às vezes a gente tem uma crise, tem uma situação da nossa vida, que a gente tem um tempinho para resolver, pastora Miriam. Não é de imediato, não é na hora. É algo que ainda tem um tempinho. Josafá sabia que o povo estava subindo contra ele, mas ainda tinha um tempo para chegar, porque eles estavam vindo a pé. Se fosse hoje, rumores de guerra, está vindo um povo atacar. Meu irmão, vem de avião, de jatinho, de drone, quando você veja, foi. É muito rápido. Na época não, levava um tempinho ainda. Ele tinha um tempo. Então deixa eu te falar uma coisa da parte do Senhor. Está movendo sobre a sua vida um momento de crise? Tenha calma. Acalma o teu coração para não tomar uma decisão precipitada. Acalma o teu coração. Se acalma, respira. Respira. Se acalma. Dobra o teu joelho. Ore ao Senhor. Jejue. Busca a direção do Espírito Santo. Aleluia. Busca conselho com teu pastor. Busque conselho com teu pai, com teu avô, com os mais velhos que têm experiência. Acalma o teu coração. Eu me aconselhei, na época, com meu pastor, com meu pai.
e também abrir o meu coração e o meu ouvido espiritual para que o Espírito Santo estava dizendo. Para o que ele estava dizendo, porque quando você acalma o teu coração, quando você vai e entrega nas mãos do Senhor, aquele que faz você caminhar por pastos verdejantes, por águas tranquilas, Ele acalma a tua alma, porque o próprio Jesus é o príncipe da paz. Ele traz a paz que transcende o entendimento no meio do caos. Pode estar tudo caindo ao teu lado, pode estar tudo caindo, mas a sua serenidade continua. E você continua na posição para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Na posição para ouvir o Espírito do Senhor falar contigo. Aleluia. No versículo 15. Depois que o povo orou, o povo buscou. No versículo 15 do livro de Crônicas, nós estamos lendo no capítulo 20. Diz a palavra do Senhor que veio sobre a vida do profeta. O profeta Jaziel estava na posição, o povo clamando, e o profeta aqui, ó, fala, Senhor, fala, Senhor. Você crê que ainda existem profetas na terra? Você crê que você é levantado como boca do Senhor na terra? Você crê nisso? Você crê que Deus quer abrir a tua boca para que você venha profetizar as nações, você venha profetizar as vidas, que você venha ser boca dele na terra, para que pessoas possam encontrar a resposta? Ainda existe sim, e o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida desse homem no versículo 15, e diz assim: assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Essa peleja é de Deus, aleluia. Presta atenção numa coisa comigo aqui, olha para mim. O milagre não é Deus vencer o teu inimigo. Vou repetir. O milagre não é Deus vencer o teu inimigo. O milagre é Deus fazer eu e você ter um relacionamento com Ele. O milagre é Deus tirar eu e você do tempo que a gente passa na rede social para buscar mais a Ele. O milagre é tirar eu e você do tempo que a gente está gastando com outras coisas, ao invés de estar buscando Ele. O maior milagre é Deus nos posicionar, aleluia, nos atrair para ter um relacionamento e comunhão com Ele, porque o milagre já foi decretado do céu, o milagre já foi direcionado para a tua vida. Ei, Daniel estava orando e a resposta já havia saído do céu, mas havia uma batalha para a resposta chegar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, se posiciona hoje, porque Deus hoje pode dar a vitória naquilo que estava aprisionando, aquilo que estava retendo a tua bênção no céu, para trazer sobre a tua vida. Você consegue crer? Só a última estratégia para a gente encerrar. Josafá levantou os levitas e colocou à frente e diz assim: vamos salmodiando ao Senhor, vamos louvando ao Senhor, vamos bendizendo. Meu irmão, presta atenção numa coisa aqui comigo. É fácil demais você atravessar o mar e do outro lado da situação você louvar a Deus, você vencer a situação adversa da tua vida, sábio. Depois que Deus te der a vitória, você dá o culto em ação de graça. Não estou dizendo que é errado, é bacana. Mas o que o rei Josafá fez foi dar o culto de ação de graça antes de receber a vitória. É você louvar a Deus, salmodiar ao Senhor, como é o tema desses 16 anos, esse ano. Você salmodiar ao Senhor, dizer que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para todo sempre, que Ele é o poderoso, antes de você receber a vitória. É as pessoas olharem para você e dizerem assim: mas eu não estou entendendo. O irmão Ordinan está passando numa crise, está passando num problema, mas ele está louvando ao Senhor, ele está adorando o nome dEle. Ei, porque eu sei que a minha vitória é certa, que a minha vitória é garantida. No versículo 20, o rei Josafá disse assim, no meio da caminhada, ele parou o povo e disse assim: ei, espera aí, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Creiam no Senhor, no seu Deus, e todos permanecerão firmes. E baseado no que Deus havia falado na boca do profeta, ele continua a frase dizendo assim: e creiam nos profetas do Senhor, e Ele lhe dará o auxílio. Ele te fará prosperar. E eu quero ser profeta de Deus nessa noite, nesse lugar, para dizer para você que da mesma forma que aquele povo, depois de orar, jejuar, temer a situação, ouvir a voz do Espírito Santo dizendo que a vitória era garantida, o povo levantou pela manhã logo cedo, esteve diante da tua vitória. Eu quero declarar que a tua noite de sofrimento pode ser a última hoje. E amanhã pela manhã a resposta que você tanto precisa vai chegar. A resposta que você tanto tem esperado vai chegar. Porque a Josafá, Deus logo pela manhã bem cedo, deu a vitória para ele no deserto. Está vivendo no deserto? Deus vai te dar a vitória, meu irmão. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. E todavia eu me alegrarei nele. Ao Deus da minha salvação, aleluia. Será que você pode louvar a Deus agora? Será que você pode salmodiar a Ele agora? Hein, Rodrigão? Vamos adorar a Deus dizendo assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Louve comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, aleluia!